Passamos agora ao estudo da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E aqui esse capítulo é interessante que ele fala do Evangelho e, ao mesmo tempo, ele fala de si mesmo, como, digamos assim, o respaldo pessoal de conduta de um pregador do Evangelho. Ele começa no. Irmão, desculpa interromper, mas na tela está 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Será que não é essa? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Não é isso que eu falei? Primeira Filipenses, está Eu falei valendo. 1 Filipenses? Pode internar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Então aqui nós vamos ver Paulo falando do Evangelho, mas falando também algumas coisas a respeito de si mesmo, como sendo um lastro, uma, uma confirmação, né, pessoal, dando mais credibilidade às coisas que ele fala. Porque ele vai falar do seu caráter aqui e da sua conduta enquanto ele estava em Tessalônica. E o ponto aqui é mostrar que um cristão deve ter uma conduta, deve ter um caráter que venha a confirmar ou venha a dar respaldo às suas palavras. Tem uma frase em inglês que é muito conhecida nos Estados Unidos, e diz assim: walk the talk, ou seja, caminhe aquilo que você diz, ande do jeito que você fala, porque muitos apenas falam, mas não praticam, né? Então, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, no versículo 1 ele diz: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Bem sabeis. E essa frase, bem sabeis, é interessante que nesse capítulo ele repete algumas vezes. Ele vai repetir no versículo 2, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, ou seja, eles eram testemunha disso. E depois no versículo 5 ele repete, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, etc. E mais adiante, no versículo 11, mais uma vez ele usa essa expressão, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a filhos. Então, com isso, ele quer mostrar que a conduta de um cristão, ela é importante. Nos faz lembrar daquela passagem de 1 Pedro, capítulo 3, quando fala da mulher cristã cujo marido não crê, o marido é incrédulo. Então, ali, o autor de Pedro, né? Pedro exorta ela a, podemos até ler a passagem, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta e em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Na verdade, o que ele está dizendo aqui não é que é proibido usar frisado nos cabelos, ou joias de ouro, ou compostura dos vestidos.
O que ele está dizendo é que não sejam essas coisas exteriores, não é? O enfeite da mulher. E aqui ele fala que a mulher, caso o marido não obedeça a palavra, que ele pode ser ganho sem palavra, considerando a vida casta e em temor da mulher, da esposa. Tem um irmão que ele sempre diz assim: prega o evangelho e se precisar, use palavras. Porque nós pregamos o evangelho com a vida também. A nossa conduta, a nossa maneira de ser, de viver, já é uma parte da nossa pregação. E é importante entender isso. Tem um versículo que eu gosto muito, lá em, eu acho que é Tito, se não me engano. Vamos ver se eu acho aqui o versículo. É, Tito, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Quando você, quando você faz um bolo ou compra um bolo, o bolo para uma festa de aniversário, por exemplo, o bolo pode ser de dois tipos. Tem o bolo simples, que é apenas aquele pão de ló, né, que é chamado normalmente, que ele não tem nada, ele é simples, é um bolo, tem a massa do bolo e só. Mas tem o bolo que tem ornamento, tem o bolo que tem cobertura. Então ninguém, por exemplo, nenhuma noiva gostaria de se casar e na festa apresentar um pão de ló para os convidados, né? É claro que ela vai querer um bolo enfeitado. Está passando um carro aqui agora, tocando a hora do bolinha. Eu não sei que carro é esse que o cara toca a hora do bolinha. Deve ser de algum circo. Deixa ele passar. Bolinha já morreu faz tempo. Está na hora de você entrar na linha. Mas basicamente o que diz aqui é que o cristão, ele deve ser ornamento da doutrina. Ele vai pregar, mas ele também tem que ter a plataforma, a sua plataforma, onde o seu evangelho está saindo, de onde ele está saindo, deve ser idônea e deve ter credibilidade. Porque se você conhece uma pessoa que é um nó cego, né, que é um 171, que costumam falar, né, um golpista, e de repente ele chega para você para pregar o evangelho, você já fica um pé atrás. Imagina que eu vou acreditar no que esse cara está falando. Ele vai aplicar um golpe em mim. Então, voltando lá para o nosso capítulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o que nós encontramos lá? Então, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis qual foi a nossa entrada para convosco, que a nossa entrada para convosco não foi vã. Nosso comportamento, a nossa chegada não foi em vão. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Então eles eram testemunhas de que não tinha sido fácil para Paulo chegar até eles levando o Evangelho. Ele tinha sido perseguido, ele tinha sido preso, inclusive, e, e era só com a ousadia que Deus dava a ele e ao seu companheiro, né, que estava junto, que ele podia falar do Evangelho para os Tessalonicenses, como eles bem sabiam disso. Eles bem sabiam. Paulo toma aqui como testemunhas os próprios Tessalonicenses.
testemunhas da sua maneira de viver, da sua maneira de se comportar. E um cristão, ele tem, por onde ele passar, ele tem que deixar o doce aroma de Cristo, como fala em Coríntios, porque ele vai ser lembrado. E a palavra de Deus vai ser lembrada de acordo com a maneira dele se comportar. Eu já conheci muitos irmãos que realmente você não dá 10 centavos para as coisas que ele fala, porque a vida não, a vida não assina embaixo. A vida não assina embaixo. Mas outros que eu conheci, que falavam duas palavras e já era uma delícia escutar, porque você sabia que eram irmãos que estavam realmente empenhados na obra do Senhor, empenhados com uma vida santa, com uma vida de fé, eram verdadeiros exemplos. Então, no versículo 2, ele falou: Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como bem sabeis, olha, mais uma vez aqui, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação, no versículo 3, não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Olha, três termos que ele usa aqui, que infelizmente, nós estamos cansados de ver agora dentro da cristandade professa. Engano. Hoje mesmo eu publiquei um short, não, um vídeo curto, o título é Você está sendo enganado, acho que é esse o título. Está no meu canal lá no YouTube. E onde eu conto algumas experiências que eu tive de pessoas que me contaram casos que aconteceram de enganadores. De enganadores. Um deles, isso eu ouvi de um técnico de som, numa palestra que eu fui dar lá na Dutra, uma siderúrgica que tem na Dutra, esqueci agora o nome da cidade, mas ele me contou que o primo dele, que nos Estados Unidos, que trabalha com técnico de som também, com sonorização de eventos, contou que estava num evento, foi contratado por um grande evangelista lá, um evangelista famoso, desses de pregadores de curas e milagres, para fazer a sonorização de um grande teatro onde ia ter uma apresentação desse pregador. E ele foi lá, estava fazendo o trabalho dele, aí o pregador mandou todo mundo embora, porque só podiam ficar os da sua equipe. Mas como ele estava lá nos bastidores, ligando uns fios, fazendo umas ligações, ele achou melhor terminar o serviço primeiro antes de ir embora. Mas de lá ele conseguia observar pela fresta da cortina que estavam chegando pessoas, homens e mulheres, carregando cadeiras de roda, carregando muletas, alguns com óculos Ray-Ban, alguns com gesso no braço. Eles estavam chegando e o pastor, o pregador, instruindo cada um onde ele tinha que ficar, o que ele tinha que fazer. Então, na hora que ele desse o grito lá, seja curado em nome de Jesus, o cara levantava da cadeira de rodas e começava a dançar. Eram todos atores contratados para fazer parecer que estavam sendo curados. Eles iam fazer aquilo à noite, lá naquele auditório. E quanta gente, claro, que ia acreditar naquilo, ver aquilo e achava que é verdade. Uma outra vez eu estava em Fortaleza, eu peguei um táxi no aeroporto, o taxista, eu dei um folheto, né, para ele. Aí você dá um folheto para uma pessoa, um taxista, ele já tem alguma história para contar, né? Ele já tem uma história para contar. Ele já me contou que uma vez ele pegou um passageiro lá no aeroporto, o cara bem vestido, bem arrumado, tal, com bagagem, e entrou no táxi dele, pediu para ir para um hotel de luxo da cidade. Ele deixou o passageiro no hotel e o passageiro pediu para ele voltar à noite para buscá-lo. Ia precisar dele à noite. Então, à noite, ele voltou ao hotel e estava lá o passageiro, não mais bem vestido, mas agora vestido de trapos, todo sujo, né? Todo bem pobre na aparência.
levando 2 muletas debaixo do braço, entrou no táxi e falou: eu quero ir na igreja tal, uma igreja grande, não vou falar o nome aqui, que você pensa na maior que tem numa cidade, é aquela, né? Uma neopentecostal. Me leva lá, levou lá, quando ele desceu, quando encostou na frente da igreja, ele desceu arrastando os pés, desceu apoiado nas muletas e arrastando os pés, fingindo que era paralítico. Então não precisa ter muita imaginação para saber o que aconteceu lá dentro, né? Claro que ele ia ser curado, ele ia ser curado. Eu tive uma experiência também, uma vez, lá no interior de Goiás, eu não vou falar a cidade que era que eu morava, porque senão vão me dar uma vaia aqui. Mas quando eu estava em Alto Paraíso, uma vez viajando para Brasília, eu dei carona para um homem bem simplesinho, e no caminho também dei um folheto, falei do evangelho para ele e tal. Ele falou assim: ah, moço, eu vou numa igreja lá perto de casa, mas eu acho que não é bom lá, não. O pastor não é bom, o pastor não sabe fazer as coisas. Eu falei: por que ele não sabe? Ah, ele não sabe fazer direito, porque eu vou um dia, eu vou num culto, tem lá 3 moças na primeira fileira que ficam endemoniadas, começam a se debater no chão e gritar e tal. Aí o pastor vai e expulsa os demônios delas. Mas eu vou na semana seguinte, as mesmas 3 moças ficam endemoniadas de novo. Aí ele vai e expulsa outra vez os demônios delas. Eu não gostei muito, porque eu estou achando que o pastor não sabe fazer o serviço direito lá, coitado. A ingenuidade dele, nem percebeu que ali era tudo combinação, né? E então tem muito disso hoje na cristandade. Então, quando fala que não foi com engano, Paulo não foi com engano. Paulo não enganou ninguém. Se Paulo fizesse um milagre, um sinal, era real, era verdadeiro, porque era vindo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não foi com engano, no versículo 3, nem com imundícia, porque se a vida dele não fosse uma vida santa, se ele fosse um homem devasso, né? Se ele fosse para a reunião na assembleia lá de Tessalonicenses, olhando para as pernas das meninas, alguma coisa assim, eles já iam olhar para ele e falar assim: esse Paulo aí, ó, né? Eu me lembro que teve um visitante uma vez na reunião em Limeira, e ele chegou, sentou assim, começou a observar. É engraçado quando chega um visitante, né, que não sabe onde ele está pisando. Uma vez teve um até que chegou, olhou em volta e falou assim: não tem banda? Eu falei: não, não tem banda. Ah, eu entendo, quando está começando é caro comprar os instrumentos, né? Ele estava preocupado com a necessidade de comprar instrumentos. Mas esse aí foi. Ele olhou em volta, tal. Aí, quando ele foi embora, no dia seguinte, eu perguntei para ele, né, como é que foi, o que ele achou da reunião. Ele falou assim: ah, eu não gostei não, porque na minha frente tinha uma mulher com as costas de fora, um vestido com as costas todas de fora. Tinha uma outra perto de mim que estava com as pernas de fora. E cruzava as pernas e estava a calça saia curta e dava para ver as pernas dela. Tinha uma que não parava de mexer no celular. E tinha uma outra que foi mais de uma vez ao banheiro durante a reunião. Então, realmente, eu achei que a coisa ali não era séria. Eu falei aí, e realmente, porque eu também estava observando, e tinha uma de costas para fora, tinha outra de pernas para fora, tinha uma que foi ao banheiro umas 2 ou 3 vezes, e tinha uma que não parava de mexer no celular, e tinha um rapaz que não parava de, de, de observar as moças, o que as moças estavam fazendo. Ou seja, ele passou a reunião inteira olhando para as mulheres, olhando para as pernas, para as costas, para a ida no banheiro, tudo isso. Então, a pessoa não adianta, porque é meio que está dentro do DNA, né? O sujeito, quando não quer realmente adorar a Deus em espírito e em verdade, e ficar na sua conduta cristã, ele vai desviar, vai ser ou com engano, como fala aqui no versículo 3, ou com imundícia, e nem com fraudulência. O que é fraudulência? Com fraudes. Deixa eu ver se tem uma outra tradução aqui. A versão atualizada fala: nem se baseia em dolo. Nem se baseia em dolo.
ou engano, né? Tem uma outra versão que fala engano. Então, o evangelho que Paulo pregava não era com engano, ele não estava querendo enganar ninguém. Muito diferente do que acontece hoje na cristandade, em muitos lugares. Eu me lembro de eu ter conhecido um pastor, que cidade que era? Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Esse cara ele ficou tão bravo comigo que porque os jovens da igreja foram me encontrar numa praça, né? E eu falei para eles de como congregar e tudo mais, e levei bastante material para eles impresso, livretos, folhetos, tal. E esse cara ficou com tanta raiva que depois um desses jovens me contou que ele pediu na igreja que todos os que tivessem recebido o material do Mário Persona deviam trazer para a igreja, que eles iam queimar tudo. Por que isso? Porque eu, conversando com ele, eu falei que o crente não perde a salvação, e ele falou para mim o seguinte, ele falou assim, Mário, eu sei que o crente não perde a salvação, mas se eu falar isso, a minha igreja fica vazia. Percebe qual é a conduta, qual a intenção dessas pessoas? Realmente não tem uma conduta cristã. Não podem, não podem dizer que se basearam na maneira de Paulo ser, né? Aí no versículo 2, 3, ele falou que não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus. Está falando agora no versículo 4, né? Como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. É um grande perigo quando nós queremos agradar os homens. E essa é uma das razões de muitos dos desvios da cristandade que tem lá as suas igrejas, né? E a escolha dos pastores é feita por votação. Não sei se vocês sabem disso. E algumas a sede manda o pastor lá e não quer nem saber, né? Planta o sujeito lá e o povo tem que aceitar. Mas outras, eles fazem uma votação, uma eleição. Então eles convidam, tipo, 3, 4 pastores para pregar. Aí, cada domingo, um prega e os fiéis avaliam. Depois, aquele que eles acharem que pregou melhor, aquele de quem eles gostaram mais, esse é contratado por aquela igreja. Agora, não precisa ser muito inteligente para saber que, né, que vão escolher aquele que não fala nada desagradável para o povo. Porque se o pastor for daqueles bravos, não, todos pecaram, você tem que viver em santidade e tal, está fora, está fora. Vão reprová-lo, vai receber cartão vermelho. Então, Paulo deixa muito claro, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Eu recebo muitos vídeos e perguntas sobre determinados pregadores ou pastores que aparecem na internet, e a pessoa me pergunta, Mário, o que você acha? O que você acha do que ele está dizendo aqui? Eu falo, olha, ele é empregado dessa instituição. Geralmente é adventista, ou é outra, né, Assembleia de Deus, ou alguma coisa assim. Ele é empregado nessa instituição. Então ele não pode falar nada que coloque em risco o emprego dele. Ele tem que recitar de acordo rezar de acordo com a cartilha. Ele não pode desviar daquilo que a instituição ensina. Ele não pode ter opinião própria. Ele não pode, inclusive, ter o conhecimento próprio da Bíblia. Ele tem que conhecer a Bíblia de acordo com os ditames daquela instituição. Por isso que não precisa nem falar nada, nem falar se ele é bom, se ele é ruim, se ele está enganado ou não está enganado. Ele está defendendo o salário. Ele tem que defender o salário dele. Porque se ele falar alguma coisa fora da linha de dogmática, lá, da linha doutrinal daquela igreja, ele está fora, ele vai ser demitido.
ele vai perder o emprego. Então, isso já demonstra que é muito difícil você encontrar uma instituição religiosa em que o pregador esteja isento, seja alguém que prega livre, né? Que tenha liberdade para pregar. Não vai ter liberdade. Ele vai estar sempre amarrado porque ele tem interesse, ele não quer perder o emprego. Simples assim. Não precisa ser muito esperto para perceber isso, né? Qualquer pessoa que trabalha numa empresa, você não pode trabalhar na Coca-Cola, por exemplo, e aí vem o Jornal Nacional, faz uma entrevista, e aí, então, o produto de vocês é a Coca-Cola, e você na entrevista fala assim, é a Coca-Cola, mas eu prefiro a Pepsi. No dia seguinte está fora, meu. Já foi mandado embora, não tem nem o que discutir. Então, é muito importante que aquele que prega a palavra não tenha vínculos, não tenha amarras, esteja livre para pregar aquilo que o Espírito Santo o dirigia a pregar. Isso é importante. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, Deus confiou a Paulo e aos seus companheiros o Evangelho. Assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Esse a gente não engana. Nós podemos enganar todo mundo, mas a Deus não enganamos. No versículo 5, mais uma vez ele usa a frase, né, que caracteriza esse capítulo de Tessalonicenses, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, ou seja, nem houve um pretexto de querer ganhar dinheiro, de querer explorar os irmãos. Deus é testemunha. Mais uma vez aqui, Deus é testemunha. Agora, uso de palavras lisonjeiras é o que mais tem no sistema religioso, porque eles têm que fazer rasgar a seda, né? Os caras têm lá os diferentes cargos, né? Os diferentes níveis de cargo, então você tem que elogiar para ganhar, para subir na sua carreira eclesiástica, você tem que badalar os chefes, os que estão acima de você, para não perder a boquinha lá. Muito importante perceber isso, ter visão dessas coisas para não ser enganado. Não ser enganado. Nunca usamos de palavras lisonjeiras. Eu sempre lembro que recém-convertido e recém-saído do catolicismo, porque depois de convertido eu fiquei quase um ano ainda indo à missa, né? Até entender o evangelho corretamente. E então eu comecei a reunir com batistas. Mas era uma pequena congregação batista, lá numa cidadezinha pequena, no interior de Goiás, que eu não me atrevo a dizer o nome aqui, porque senão vou levar uma vaia, Alto Paraíso. E tinha uns irmãos muito amáveis de Sobradinho, que me convidaram para ir a Brasília, ia ter um culto festivo, de transferência de pastores da Igreja Central, Batista Central de Brasília. E eu fui, eu e a Cristina, nós fomos os dois de camiseta puída, né? Calça jeans desbotada, botina, nós dois usávamos botina, aquelas botinas de elástico do lado assim. A gente era bem sitiante, né? E nós dois fomos lá, mas chegamos lá já nos sentimos mal, porque todo mundo chique, era um culto festivo, era um culto importante, porque era a troca de pastores. Então ficou aquela situação já meio que você fica querendo entrar, se esconder no bolso, né? Para ninguém notar que tem dois sitiantes ali. Mas aí começou, foi o primeiro pastor, teve lá o coro, né? Uma coisa muito bonita, o coral, música, instrumentos, tal, bem impressionante, né? Bonito, muito organizado, tal. Aí foi o primeiro pastor, subiu no púlpito, ficou pregando. O que ele ficou pregando? Cristo? Não. Ele ficou desfiando todas as virtudes do outro pastor que ia assumir o cargo agora. Aí ele desceu do púlpito, o outro subiu
e disse que não era bem assim, que na verdade o cara era o que tinha pregado antes ali. E aí ficou nessa coisa, nesse ping-pong. Um elogiava o outro elogiava um. Chegou uma hora quase que eu fui na frente e falei assim: escuta, gente, vocês não vão falar de Cristo aqui? Não se fala mais de Jesus numa igreja? Mas ali, aquilo me decepcionou. Aquela foi a primeira pancada que eu tomei, e eu acho que Deus já estava preparando, né, para eu entender que eu não devia estar num sistema religioso, institucional. Muito embora os irmãos que nos levaram lá, que nos receberam, eu acho que acho que nós até dormimos na casa de uma família, muito amáveis, muito dedicados. Tinha uma irmã chamada Irmã Consuelo, lá de Sobradinho. Ela e o marido eram, assim, trabalhadores, eles eram aposentados, né? Mas eles viajavam por todo o sertão ali de Goiás, pregando o evangelho, numa Rural Willys que eu nunca vi na minha vida, nem nesses filmes de busca-pé a gente vê um carro daquele. Era um Rural Willys que o irmão, montou com peças de ferro velho. Então, cada pedaço da Rural era de uma cor, era de alguma Rural velha. E, e ele que montou, ele entendia de mecânica e tal. Mas o mais interessante é que eles viajavam pelo sertão, só andava por rua, por estrada de fazenda, né? Porque aquela não podia nem andar, acho que na estrada de asfalto. De tanto andar com muita bagagem em cima, que eles viajavam vários dias, né, naquele sertão, muito buraco, muita terra, de tanto viajar com muita bagagem, o teto da Rural cedeu, afundou. Então, quando eles chegaram lá em Alto Paraíso com essa Rural, tinha um tronco de árvore, eles cortaram um tronco de árvore no meio da Rural, dentro, segurando, segurando o teto. A porta da Rural não tinha maçaneta, fechadura, nada. Tinha um furo em cima, né? Na capota, que ele pegava, ele fechava a porta e enfiava um prego grande assim em cima, o prego que segurava a porta fechada. Então, você imagina. Então, uma coragem muito grande. Eles viajavam pelo sertão, aquelas estradas de terra, aquelas pontes mambembes, para levar o evangelho. Então, os dois já partiram, já estão com o Senhor. Então, o Senhor certamente vai reconhecer isso, mesmo que eles estivessem envolvidos numa instituição, não importa. O Senhor reconhece esses que têm um coração para Ele e levam a palavra dele, pregam o Evangelho. O Senhor reconhece isso. E às vezes a gente não reconhece, né? A gente não percebe, porque Paulo aqui, das várias vezes que ele fala sabeis, como bem sabeis, ele está deixando claro que os irmãos sabiam do trabalho que ele fazia e reconheciam o trabalho que ele fazia. Então, às vezes, a gente tem que parar para ver se nós estamos reconhecendo o trabalho que alguns irmãos fazem, de nos visitar, por exemplo, de gastar o seu tempo, o seu dinheiro. Muitos irmãos vão com recursos próprios, né? Viajam, às vezes, do exterior para levar o evangelho, para visitar assembleias, para visitar pequenas reuniões. E, às vezes, eu sei que isso aí é complicadíssimo. Tem irmãos que realmente trabalham nessa área e o Senhor vê, e o Senhor vê, e o Senhor reconhece. E, como irmãos, nós devemos bem saber do trabalho que eles fazem, né? Mas ele deixa claro no versículo 6 que não buscamos glória dos homens, porque a glória dos homens é vã. Toda a glória dos homens é vã, todo elogio. Recebi hoje uma, um e-mail, uma mensagem de um casal que foi recebido a comunhão numa assembleia, e ele fala: Mário, eu fiquei sem jeito se eu devia escrever para você ou não, porque eu sei que você não gosta, porque foi através dos seus vídeos que eu entendi, né, a verdade e tal, de reunir, e fomos recebidos à comunhão à mesa do Senhor. Mas eu sei que você não gosta que fale isso. Coitado, mas eu não vou processá-los por causa disso, né? Realmente, eu não gosto de pessoa ficar bajulando. Eu não gosto de bajulação e isso eu não gosto mesmo. Porque, como bem sabeis,
onde eu estava no versículo 6, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Ou seja, ele podia já chegar, Paulo podia chegar, já falando assim: olha, irmãos, é o seguinte, essa viagem foi meio difícil, meio cara, porque olha, as estradas aí, as carroças para viajar estão na hora da morte, né? E tem trecho também que é de navio. Um navio hoje está caro, está muito caro. Então, se os irmãos puderem fazer uma vaquinha, mandar um Pix para mim, eu agradeceria. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, nem pensar. Quando eu vejo, às vezes, vídeos que me mandam de pastor pedindo dinheiro, fazendo leilão, quem vai dar 100, quem vai dar 200, quem vai dar 1000. Gente, isso não é de Deus, isso não é de Deus, isso é coisa de lobo. Isso não é coisa de homem santo, de homem que está dedicado a servir a Deus. Eles estão dedicados a servir a Mamon. Eu me lembro de uma vez almoçando na casa da minha irmã, tinha lá um visitante e eu falei um pouco do evangelho para ele, falei assim: eu fui aqui em Limeira na igreja tal. Aí citou uma igreja neopentecostal aqui em Limeira. Eu marquei no relógio, o pastor ficou 1 hora e 40 minutos pedindo dinheiro. Nunca mais eu volto lá. Aí você fica sem ação, porque eu querendo apresentar o evangelho para o homem, e ele já teve uma experiência dessa totalmente negativa. O que sobra para a gente falar? Não sobra mais nada, né? Mas aí ele fala: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Eles podiam ser pesados, mas não queriam. Dessa glória ele não abria mão. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, né, com tamanha afeição por vocês, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Era o amor de Deus que movia esses irmãos. Não era desejo de lucro, não era desejo de pix, não era nada, era amor de Deus só que movia. E ele fala no versículo 9: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. O que ele quer dizer aqui? Bom, Paulo era um fabricante de tendas. Então, eu acredito até que ele levasse o seu home office junto, né? Ele levasse algumas coisas para fazer. Tipo, talvez até vender as tendas nas ruas da cidade onde ele estava passando. Ele continuava trabalhando. Talvez à noite ele ficasse acordado costurando tecidos para fazer tendas, para vender, para se sustentar, para não sermos pesados a nenhum de vós. Vos pregamos o evangelho de Deus, e vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Essa era a maneira como eles se apresentavam a eles. E ele pode aqui todo momento dizer essa frase: como bem sabeis, como bem sabeis, como bem sabeis, porque ninguém ia contestar. Ninguém ia falar assim: ah, não, Paulo é mentiroso, não foi assim, não. Não, todos sabiam e todos eram testemunha da maneira como ele tinha se conduzido. Bom, vamos agora ver se tem. Eu parei aqui no versículo 10. Vamos ver se tem alguma pergunta.
Estou trabalhando com um irmão que me confessou estar indignado porque os membros da denominação que ele faz parte não podem evangelizar sem passar pelos líderes, para que eles instruam como fazer e qual versículos usar. Realmente isso acontece. Acontece às vezes por determinação do sistema, né, onde eles estão, mas acontece às vezes também por ignorância, viu? Eu tive uma experiência anos atrás, tinha um irmão que hoje é bastante ativo na obra do Senhor, e ele era novo, convertido na época, e reunido, novo reunido, né? E quando ele soube que eu saía, normalmente aos sábados, eu saía com a minha família, nós viajávamos, pegávamos o carro, íamos aqui nas cidades vizinhas para evangelizar, para distribuir folhetos. E, e uma vez, depois que eu voltei de uma dessas viagens, a gente parava o carro numa praça, e aí, folhetinho, um maço de folheto na mão, distribuía e às vezes conseguíamos alguns contatos nessas as conversas das pessoas ali, né? Às vezes, como teve uma vez também um casamento, né? A igreja a matriz estava tendo um casamento. Eu falei, vamos ficar na porta, a hora que o povo sair, eles vão achar que faz parte do casamento. Aí todo mundo que saía agradecia, a gente dava um folheto, só agradecia e tal. Tá todo mundo contente de receber folhetos, né? Teve até um caso em que eu estava na praça e eu reparei um rapazinho meio andando assim, meio suspeito, né? Aí ele pegou, encostou num carro, olhou, olhava para um lado, olhava para o outro. Aí eu percebi que ele estava com uma, eu acho que é micha, né? Milcha, ou micha, é uns negocinhos assim, parece umas pinças, uns canivetes, uma coisa assim, que é para você abrir porta, né? Para você arrombar a porta. E ele começou lá, tudo mexer, mexer, mexer. Eu falei assim, deixa eu atrapalhar esse rapaz aí. Aí eu fui lá com ele, dei um folheto, pus um folheto na frente dele e falei assim: olha, aqui está uma passagem da palavra de Deus para você. O rapaz ficou tão perdido na hora, não falei nada que ele estava roubando o carro. Mas na hora ele pegou, obrigado, e saiu correndo, foi embora. Acho que ele percebeu, eu dei bandeira aqui, esse homem vai chamar a polícia para mim. Outra aqui, o que eu estava falando? Não, então, desse irmão que ele me repreendeu depois, né? Que quando ele soube que eu viajava com a família de sábado para distribuir folhetos nas cidades vizinhas, ele falou assim: olha, Mário, primeiro, você tem que falar para a Assembleia, e a Assembleia precisa aprovar as suas viagens. Eu falei, irmão, era isso, você não tá no espírito da coisa, você não está entendendo a coisa, não tem nada disso. O evangelista, o evangelista, ele trabalha no mundo, ele não trabalha na Assembleia. Ele trabalha no mundo. Um irmão até deu um exemplo, assim, ele é como um compasso. Ele tem um pé na Assembleia, mas o outro pé no mundo. A sua responsabilidade é para com o Senhor. Ele presta contas do seu trabalho para o Senhor. A mesma coisa quando eu comecei a fazer vídeos, né, do Evangelho em 3 minutos, alguns irmãos não aceitaram, acharam que aquilo estava errado, que era internet, e não era coisa de Deus e não sei o que e tal. E tive que escutar, deixar entrar por aqui, sair por aqui, porque não estavam entendendo realmente o que é um evangelista. Que ele tem uma responsabilidade para com o Senhor. Se ele não falar nada fora da sã doutrina, ele não precisa passar pela portaria ou pela diretoria da igreja para receber um carimbo lá, para poder sair pregando. Não, isso aí nas denominações que fazem. O evangelista sai e prega. E é interessante que nem todos entendem isso. Tinha um irmão nos Estados Unidos chamado Piropato. Era um italiano, o sobrenome dele era Piropato. E ele era um evangelista assim, que tinha rodinha nos pés, sabe? Parecia aquele passarinho, hot runner, acho que é o nome, aquele galinho que corre, o lobo vai atrás, o coiote vai atrás e não consegue pegar nunca. Ele distribuía folheto, pregava o evangelho, onde ele ia, ele era muito ativo. E era ativo até demais, né? Até eu acho que ele era muito ativo. Porque ele entrava, por exemplo, num McDonald's,
E ele não só pregava o evangelho para as pessoas que estavam ali comendo lanche, daí ele entrava na cozinha para pregar o evangelho para os funcionários que estavam trabalhando lá dentro, quer dizer, acabavam atrapalhando até o trabalho deles, né? E teve uma ocasião em que ele entrou num bar. Nos Estados Unidos tem muito desses bares, né, que o pessoal fica tudo no balcão bebendo e fica uma televisão ligada para assistir futebol, jogo e tal. Ele entrou, foi lá, desligou a televisão e começou a pregar. Eu já achei que estava exagerando a dose, né? Porque e realmente você tem que ter sabedoria, né? Você tem que ter sabedoria. O irmão que pregou o evangelho para mim, eu acho que ele era batista, se não me engano. E infelizmente também a vida dele deu uma guinada para menos, né? Porque ele acabou depois largando da esposa. E muito triste a continuidade, sabe? Mas ele era um evangelista de mão cheia, de mão cheia. Ele fez faculdade comigo. E eu me lembro uma vez eu passando pela. Eu ainda não estava convertido, eu estava escutando ele pregar o evangelho para mim e tal, me evangelizar. Mas uma vez eu passando pela cantina da faculdade, eu vi ele sentado no balcão, conversando com outro cara com uma cervejona na frente, assim, uma garrafa de cerveja na frente. Eu pensei comigo, lá é crente, né? Tá vendo? Fala que é crente. Aí eu cheguei perto do balcão, como quem quisesse pedir alguma coisa. Ele estava pregando o evangelho para o sujeito que conversou, acho que convidou ele para tomar uma cerveja, ele foi e pregou o evangelho para o cara lá. Então ele tinha uma habilidade tremenda para pregar o evangelho. Ele tinha uma habilidade, eu me lembro que ele, numa viagem que nós fizemos, lá de Brasília para Alto Paraíso, em estrada de terra, tal, nós paramos numa venda no caminho, aqueles armazéns que tem de tudo, né? Entramos lá para tomar um café, aí a gente estava no balcão tomando café, aí tinha um cartaz assim: Coca-Cola dá mais vida. Aí ele pegou e falou bem alto: Coca-Cola dá mais vida? Ao bar inteiro, todo mundo, os bebuns estavam todos tomando pinga, lá pararam de tomar pinga e olharam todos para ele, né? Vocês acham que Coca-Cola dá mais vida? Aí os caras, não faz mal para a saúde, né? Não pode, não sei o quê. Vocês querem saber o que dá mais vida? Jesus Cristo dá mais vida. Aí ele pegou 5 minutos lá, correndo pro carro e foi embora antes que tomasse pedrada. Mas era assim um cara muito hábil para pregar o evangelho. Eu me lembro até que eu ainda estava reunindo nessa pequena congregação batista em Alto Paraíso, onde não tinha pastor. Tinha o João Norberto, que era um irmão que pregava lá, que ensinava, e eu, né, novo convertido também, dando os meus pitacos. Mas daí nós convidamos ele para pregar uma noite, e aí saímos pela cidade convidando as pessoas para irem na pregação à noite, né? Que ia ter um pregador de fora, né? Tem muito disso. Nesses sistemas religiosos tem muito de fora, muito disso. O pregador veio de São Paulo para pregar o evangelho e tal. Aí à noite ele foi pregar o evangelho. E ele pregou o evangelho e no fim da pregação dele, eu nem me lembro exatamente qual foi o tema dele, mas das pessoas que nós encontramos na rua, tinha a Duda, que era uma menina que veio do Paraná. A Duda tinha vindo do Paraná no projeto Rondon, estava lá em Alto Paraíso trabalhando no projeto Rondon, e tinha o Belisário, que era um rapaz que eu tinha contratado para capinar lá no meu sítio. A Duda e o Belisário, que eles não se conheciam, não se conheciam. É que a gente trouxe quanto mais gente, melhor. E no final da pregação dele, ele fez um apelo. Ele falou assim: vocês saibam que Deus está convidando cada um aqui para estar com ele no céu. Cristo quer vocês no céu. Aí ele virou para Duda e falou assim: Duda, Cristo quer que você creia nele para que você esteja no céu. Belisário, Cristo quer que você esteja também no céu com ele. Gente, eu me emociono quando eu lembro disso, porque a Duda começou a chorar em prantos. A Duda começou a chorar em prantos. E aí nós fomos perguntar para a Duda depois, né? Chamamos para um cantinho, Duda, o que aconteceu?
Você foi ofendida por alguma coisa? Eu falei, não, é que meu pai chamava-se Belisário. E eu nunca o conheci, porque ele morreu num acidente de caminhão, ele era motorista de caminhão. Eu tinha acho que 3 anos, 2 anos ou 3 anos. E o meu sonho é encontrar meu pai no céu. Gente, aquilo foi assim, desmoronou tudo. Como Deus é maravilhoso. Os, os únicos nomes de visitantes que ele tinha ali, que o Fernando, né, esse irmão que pregou, era Duda e o Belisário ou Elisiário, nem lembro agora o nome direito dele, mas era o mesmo nome do pai dela. Isso não é coincidência, era Deus agindo no coração dela, com certeza. Deus agindo no coração dela. Então, nós não podemos evitar ou querer colocar restrições de como a pessoa tem que crer ou como ela tem que se converter. Não, deixa Deus agir, deixa o Espírito Santo agir. E reconheça quando um irmão prega o evangelho, reconheça o trabalho dele. Reconheça, porque ele está fazendo o trabalho dele para o Senhor. Ele não está fazendo isso para ganhar dinheiro ou qualquer coisa assim. Nós estamos falando agora de pessoas que são sinceras no trabalho que fazem do Evangelho. Independente, às vezes mesmo tem muitos pastores que pregam o Evangelho limpo e correto em muitas partes, né? Mas tem também os picareta, mas tem muitos que são sinceros. Tem muitos que deram a vida para Cristo, né? Foram perseguidos e tudo mais. Mas é isso. Alguém aqui perguntou, Mário, por favor, me explique o que o Senhor Jesus quis dizer quando falou, deixe os mortos enterrar os mortos. Na realidade, ali, pessoas queriam ser discípulos e seguir o Senhor Jesus. É diferente você crer em Jesus e você ser discípulo de Jesus, né? O crente em Jesus é um crente em Jesus. O discípulo é aquele que andava com ele, que o seguia. Mas como teve um lá que falou que ele tinha que primeiro enterrar o pai, o Senhor fala para ele assim: deixa os mortos enterrar os mortos. O que quer dizer isso? O mundo está cheio de mortos espirituais, não é? Então, deixa que os mortos enterrem os mortos. Vem você e siga-me. Foi isso que o Senhor falou para ele. Eu acho que aqui não tem mais nada. Essa da Coca-Cola é incrível. Depende de onde eu falo, eu troco. Falo Pepsi, falo. Se for no Nordeste, tem que falar Guaraná Jesus, né? Mais alguma pergunta? Bom, se ninguém tem mais pergunta, ah, são 21 horas e 12 minutos. Ok, Mário, como é isso aí? Guaraná Jesus? Nunca ouvi falar disso, não. Se não Ah, você conhece, não conhece? eu acho que a Coca-Cola comprou. É a bebida mais conhecida lá do norte, né? Do norte. Eu acho que é em Belém do Pará, aquela região ali. Maranhão, acho. Pesquisa depois, Guaraná Jesus. Ele é cor de rosa. Só a cor dele já não me atrai. Eu tomei uma vez, é uma maçã, é um refrigerante desses tipo de maçã. No Maranhão, alguém pôs aqui, né, que tem Guaraná Jesus. Mas eu não gostei. É tipo esses refrigerantes, tubaína. É uma tubaína, na verdade. Olha lá, já disseram que na Bahia tem esse Guaraná, tá vendo? Tem baiano aí que não conhece isso. Mas uma grande aí comprou a marca porque ela era muito famosa, comprou a marca. Aliás, essas indústrias de bebidas compram tudo, né? Tem mesmo a de água, por exemplo. Hoje água é tudo Nestlé. Bom, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Podemos encerrar então?
Então, Mário, já podemos, né? Pronto, Alexandre. Poderia agradecer, Alexandre? Sim, podemos.